A neurociência explica cientificamente o cabeça feita. Quer ver a pergunta? Por que mesmo com tantas provas contra o Lula e tantos outros petistas, essa gente não cai na real? Como acontece, por exemplo, com os eleitores do Aécio Neves, que nunca mais votarão nele. Por que com o líder preso, as pessoas que são eleitores petistas continuam apoiando ladrões comprovadamente condenados em instâncias? Em 2 instâncias no mínimo. Os estudiosos explicam com a imunização cognitiva. Cognitiva vem de cognição, que é o processo de aquisição do conhecimento, incluindo o pensar, a reflexão, a imaginação, a atenção, raciocínio, memória, juízo, discurso, a percepção visual e auditiva, o aprendizado, a consciência, as emoções. Envolve os processos mentais que influenciam o comportamento de cada indivíduo. A imunização cognitiva é um escudo que permite que as pessoas se agarrem a valores e credos, mesmo que fatos objetivos demonstrem que eles não correspondem à verdade. A pessoa cognitivamente imunizada está no terreno da fé, que dispensa o raciocínio lógico. Para ela, argumentos lógicos não têm relevância. E então, assistimos gente com elevado grau de instrução, inteligente, articulada, que sabidamente não está tirando nenhum proveito material da situação, defendendo em público o indefensável. Mas como é que essas pessoas chegaram a esse ponto? Existem pelo menos 5 fases no processo de imunização cognitiva. Primeira fase: isolamento de quem tem opiniões contrárias, protegendo as suas ideias. A pessoa vai eliminando do seu convívio ou mesmo da sua atenção quem pensa diferente. Segunda fase: redução da exposição às ideias contrárias. Passa a ler e ouvir apenas as opiniões na mesma linha dos seus credos. Nos estados totalitários, é quando a liberdade de expressão passa a ser ameaçada, e quando a imprensa perde a liberdade, e quando vozes dissidentes são caladas. E aí, então, os processos educacionais adotam opiniões selecionadas com autores e textos cuidadosamente escolhidos para seguir apenas uma visão do mundo. Aqui eu abro um parênteses. A militância universitária. A lavagem cerebral nas escolas. Terceira fase: conexão dos credos a emoções poderosas. Se você não seguir aquelas ideias, algo de ruim vai acontecer. Lembra? Se você pecar, você vai para o inferno. Se você não votar nesse candidato, sua vida, suas economias, seus benefícios estarão em perigo. Quarta fase: associação a grupos que trabalham para combater ideias dos grupos contrários. Isso acontece não só na política, mas até mesmo na ciência, quando métodos de investigação científica focam nas fraquezas das teorias adversárias, ignorando pontos fortes. E a quinta fase: a repetição. Repetição, repetição, repetição. Cria-se um tema, um slogan, né, que materializa um determinado credo ou visão, que passa a ser repetido como um mantra, numa técnica de aprendizado. O grito "não vai ter golpe", por exemplo, não é uma criação espontânea, não é uma obra do acaso. É pensado, calculado, assim como é golpe, é golpe, é golpe. Assim como ditadura, ditadura, ditadura. Sua repetição imuniza cognitivamente as pessoas contra os argumentos a favor do impeachment, por exemplo. Os especialistas em psicologia das massas sabem que nossas mentes evoluíram muito mais para proteger nossos créditos do que para avaliar o que é verdade e o que é mentira. E os especialistas em comunicação
constroem retóricas fantásticas, com a intenção de desviar o tema principal e, especialmente, imunizar cognitivamente os soldados da causa. E aí, meu amigo, não adianta mostrar o vídeo, mostrar o recibo, o cheque, o testemunho do caseiro, a ordem da transportadora, o grampo telefônico. O imunizado cognitivo está vacinado contra esses fatos objetivos. E, naturalmente, esse torpor cognitivo não se restringe ao campo político, social, econômico ou religioso. Ele perpassa todas as áreas da vida humana e faz, por exemplo, que uma pessoa acredite, mesmo contra a razão, que o Brasil é o melhor lugar do mundo, que o lulismo erradicou a pobreza, que o capitalismo é responsável por todos os males do mundo, que Cuba é um modelo de país, e por aí vai. Se você conhece alguém que está entorpecido, incapaz de admitir o óbvio, provavelmente alguém está lhe ministrando fartas doses de imunizante cognitivo. E ele não se apercebe. Resumo da ópera: somos uma sociedade doente por causa disso aí. Por causa disso aí. Então já não tem agora, por exemplo, gente, vejam bem, são imunizados cognitivamente, reclamando nas redes sociais porque a rota matou 11 bandidos, assassinos, assaltantes. Estão defendendo eles, porque estão com a cabeça feita. Não tem gente que diz que o Cesare Battisti não é terrorista. Ele confessou o crime lá na Itália. Agora, eu menti para os brasileiros, ele disse, eu iludi uns trouxas aqui no Brasil, trouxas, que me deram até status de refugiado. Eu sou bandido, eu matei, eu menti para eles. Eles não acreditam, eles acham que o César... E essa gente, se você conhece alguém, está imunizado esse aí. Esse aí já tomou a vacina da imunização cognitiva. É difícil lidar com essa gente. Eu sei que é difícil, não é fácil. Mas não tem gente dizendo aí que o Paulo Guedes foi mal no Congresso Nacional. O Brasil inteiro viu. Paulo Guedes dá de relho naquela gente lá. Cala a boca daqueles petistas fanáticos que já disseram, vamos votar contra. Assim, como se fossem aquela turma ali da frente, como se tivessem letreiros luminosos, letreiros de LED cintilantes, escrito assim, ó, vanguarda do atraso. Essa gente está dizendo que o Paulo Guedes se deu mal. O Paulo Guedes deu de relho naqueles deputados lá. Respondeu à altura, sim, daquele deputado chamado Zeca Dirceu. Olha o pai, olha o fruto do pé. Chamando o ministro de tchutchuca. Tchutchuca é a mãe, tchutchuca é a avó. Qualquer pessoa decente que não tenha sangue de barata responderia no mesmo tom. Olha a provocação que a deputada Maria do Rosário fez, tentando tirar o ministro Paulo Guedes do sério, como querendo assim, me agride, porque eu quero criar um incidente. Isso é comportamento de parlamentar? E tem gente dizendo que o Paulo Guedes se deu mal. Como se diz lá em Viamão, vamos plantar batata, né?